Olá pessoal, eu aqui de novo, vamos lá, vamos falar. Agora eu quero falar sobre um assunto que é um assunto tão importante na minha vida, é uma história minha, uma coisa pessoal, uma coisa que talvez uma pessoa saiba dessa história, porque eu não compartilho isso nunca tinha compartilhado isso com ninguém, porque é uma coisa minha mesmo. Mas eu ontem tive intuição que era para falar sobre isso hoje, então eu vou fazer, porque a intuição a gente segue e vai saber por quê, né? Que a gente recebe as intuições. Então vamos lá. Eu vou começar do começo e depois eu falo o que eu quero falar de verdade. Para mim a família é a coisa mais importante, eu já falei sobre isso. Família é a coisa mais importante. Eu já casei 2 vezes. E não casei bem nas 2 vezes. Casei mal. E eu sonhava com filho, em ter filho. Mas eu não me sentia, quando eu estava casada, animada para colocar um filho no mundo, né? Só abrindo parênteses, eu adoro menino. Eu queria ter um filho mesmo, um menino. E eu nunca me sentia encorajada a colocar uma criança no mundo, porque eu casei assim, muito rápido, casava muito rápido, né? Porque eu vivia umas situações na minha vida pessoal e eu queria sair daquelas situações, então eu ia... aparecia alguém na minha vida e aí as coisas iam acontecendo muito rapidamente. Era uma necessidade, né, de tentar resolver uma questão. Isso foi um grande erro, é um grande erro, né, que eu cometi. Mas são experiências, isso faz parte da minha experiência. O importante é que eu estou aqui, estou viva. E aprendi, né, várias coisas com essas experiências não ok, que cruzaram o meu caminho. Mas enfim, e aí quando eu analisava o tipo de relação que eu tinha com o meu então marido, eu dizia, e até o perfil do marido, eu dizia, essa pessoa, esse cara não serve para ser pai do meu filho, não. Por causa da conduta, sabe? Por causa da conduta. Porque eu acho que família deveria ser assim. Eu sei que não é assim. A gente está num planeta para crescer e a maior parte das pessoas, a maior parte das histórias das pessoas, as histórias familiares são de pessoas que têm uma estrutura familiar bem descompensada, não é? É difícil de encontrar pessoas cujas famílias são harmoniosas e felizes. Muito difícil, porque via de regra não é assim que acontece. E quando eu olhava, então, fazendo uma reflexão sobre a vida que eu tive, e olhando então para a vida que eu estava tendo naquele momento com aquela pessoa, eu dizia, não quero que meu filho seja infeliz. Não quero isso. Então eu ia postergando, né, a situação e aí o casamento só ia piorando, né? Enfim, foi isso. Tá? Aí, depois que eu me separei a segunda vez, casei e separei, eu falei, se eu puder eu vou adotar um menino. Eu quero adotar um menino. Só que eu precisava de dinheiro, né? Porque eu tinha que trabalhar. Eu vivia sozinha e eu nunca, né, fui rica, né, pelo contrário, assim, a minha família era uma família normal, né, a gente passou por dificuldades, né, depois não, mas assim, era tudo muito, tinha que ser tudo muito colocado na ponta do lápis, sabe, fazer contas mesmo, não tinha jeito. E adotar um filho sendo mãe solo, né? Eu falei, eu tenho que ter dinheiro, um bom dinheiro,
porque eu não se eu tivesse tido a condição de adotar um filho, eu não deixaria o meu filho com a minha mãe, por exemplo. Eu iria ter uma estrutura, né, botar uma creche ou alguma coisa, né, para poder conduzir aquela situação. Então eu sempre sonhei, né, eu sempre quis ter um filho. E eu lembro de um sonho que eu tive uma vez, né, assim, a gestação em si ela não me atraía. Eu quero ficar com aquele barrigão. Não era isso. Quando eu pensava em ter um filho meu mesmo, o que me atraía nessa questão do filho era amamentar o filho. Eu queria muito ter tido a chance, a possibilidade e a oportunidade de amamentar, porque para mim era tinha muito mais peso e muito mais significado, uma simbologia muito mais forte, amamentar, do que gerar. Não me pergunte por quê, mas a gestação em si não era o que me atraía. Mas uma vez eu lembro nossa, nem sei quantos anos eu tinha, que eu sonhei que eu estava grávida. E eu acho que eu nem era casada, mas eu lembro da sensação de passar a mão pela minha barriga. Eu vinha assim, né, passando a mão pela minha barriga. E aquela sensação eu nunca esqueci, porque foi tão gostosa. Foi tão gostoso aquilo, fazer aquilo, sentir uma vida ali dentro. E eu nunca esqueci esse sonho. Fato é que o dinheiro não chegou e eu nunca tive filho. Eu nunca tive um filho. E aí, o que acontece? Aí, de vez em quando, eu não sei quando começou isso, mas de vez em quando, porque aqui no meu coração vem uma coisa que fala que eu tenho um filho em algum lugar. E isso é muito forte. Então, eu já me flagrei algumas poucas vezes. Ainda bem que foram poucas, porque é uma sensação assim, não é de dor, mas é uma coisa tão verdadeira, isso que eu vou falar aqui, sabe? É tão verdadeira que que incomoda um pouco, né? Eu não sei nem que tipo de emoção eu sinto. Incomoda, dá uma certa tristeza, uma nostalgia, mas eu vou reproduzir aqui o que vem para mim, o que eu falo quando essa experiência acontece. Que eu falo, eu sinto saudade de um filho que existe na minha vida e que está em algum lugar. Então eu olho assim, sabe, me conecto com isso. Eu olho e falo com ele. Eu falo, meu filho, eu sei que você existe. Eu sei que você está em algum lugar. E que eu te amo muito. Te amo profundamente. Eu sinto um amor tão grande por esse menino. Não sei se ele existe se ele está vivo, e talvez seja um filho que vai ainda cruzar o meu caminho nessa vida. Ou se ele está no mundo espiritual. E a gente vai se reencontrar numa vida futura. Nossa, mas isso é tão real, sabe? É tão real. Eu sou mãe de alguém. De alguma forma, eu sou mãe de um menino. Ele existe em algum lugar. Só que eu não sei onde ele está. Então, eu agradeço a Deus
por saber que em algum momento da minha vida eu vou ser mãe mesmo. Mas eu já me sinto mãe desse ser, que eu não sei aonde está. Ele existe na minha vida. Isso é muito real. E é isso, é muito louco, né? Mas eu sei que ele existe. E eu tenho um amor muito grande por ele. E é isso. Eu não sei se eu vou ter ainda um relacionamento com alguém que já tem um filho, que esse filho eu vou adotar. Gente, eu não faço ideia o que seja isso. Mas fato é que a gente não precisa de verdade ter um filho para saber o que é ser mãe. E a gente não precisa ter um filho para sentir o amor que uma mãe tem por um filho. Porque eu amo essa criatura, esse serzinho, eu amo profundamente. De verdade. E ele faz parte da minha vida, faz parte da minha história. E vamos ver o que vai acontecer. E eu, assim, não é sempre que eu tenho essa experiência, que eu tenho essa vivência, porque é muito profundo isso. Então, que bom que é só esporadicamente, né? Porque, por um lado, isso me dá uma tristeza, né? De a gente ver que um sonho ainda não foi realizado e concretizado nesta vida. Pode até vir a ser ainda. Mas talvez esse filho esteja no mundo espiritual. Não sei, né? Não sei, não tenho essa resposta. Eu só sei que eu continuo afirmando que a família para mim é a coisa mais importante da vida. E que se eu tiver condições ainda nessa vida, não sei se eu terei idade para poder fazer isso, mas se eu tiver condição financeira de adotar um menino, eu vou fazer. E é isso, gente. Essa é a minha história que eu tenho, que eu sei que eu tenho um filho em algum lugar. Porque eu sinto isso no meu coração. Existe um filho meu que está em algum lugar. Eu só não sei aonde. Mas vamos aguardar. Se ele estiver nessa vida, de repente vocês vão conhecer. E se for numa próxima vida, só Deus sabe o que vai acontecer, mas não importa. Não importa. O importante o que fica para mim é o sentimento, o amor que eu tenho por este ser. Né? E saber que eu sou capaz de amar alguém que não está na minha vida, mas que eu sei que existe. Então, é essa história, né, dessa mãe sem filho, dessa mãe com filho, dessa mãe com um filho ausente. Vamos colocar assim, eu tenho um filho, mas ele está ausente fisicamente falando, mas ele está muito presente no meu coração. E isso eu não tenho a menor dúvida. Então, essa é a história de hoje, gente. Essa é a minha história e tô assim, começando a falar coisas, sabe? Coisas que ficam guardadinhas aqui dentro. Eu acho que é bom falar, é bom jogar, colocar para fora isso, né? Compartilhar com vocês, né? Essas coisas que eu sinto. Porque de repente tem muita gente aí que também sonha, que pensa e passa. Apesar de que eu acho que algumas coisas que acontecem comigo são meio doidinhas. Eu acho meio louco isso, né?
de eu olhar para o alto e conversar com esse ser, como se ele fosse um ser espiritual mesmo. Mas saber se não é. Eu não sei, não tenho essa resposta, mas vamos aguardar os próximos capítulos. Vamos aguardar. A vida é cheia de surpresa, não sei o que vai acontecer. Mas não perco a esperança. Porque, de qualquer forma, nesta vida ou na outra, eu vou ter um filho. Como eu já tive antes, né? Em vidas passadas. Então, essa é a minha história de hoje. E espero que vocês tenham gostado dessa experiência. Foi bom falar para vocês. Está sendo bom falar sobre isso. E é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem, deem um joinha, se inscrevam lá no meu canal, se você não é inscrito. E bota um comentário aí. O que você achou dessa história? Meio doidinha? Ou é uma história que vale a pena ser repassada, né? Eu acho que vale a pena, sim. Então é isso, olha, fiquem bem, fiquem com Deus e vamos que vamos, daqui a pouco esse vídeo está sendo postado em algum momento, tá bom? Fiquem bem, um beijo, Deus abençoe todos vocês, a gente se vê, tá?